Prever o futuro é fascinante, mas compreender o passado é o que realmente permite corrigir o caminho. Hoje, com o tarô, vamos abrir um portal para o signo de Áries, com uma leitura profunda para 2026. Seja muito bem-vindo, ser místico. Eu sou o Leandro Hendrick e este é o Dimensão Astral. Um canal sobre tarô, espiritualidade e o lado B da nossa existência. Antes de revelar as grandes tendências do ano, o tarô vai mostrar o que realmente impede de avançar. Vou começar tirando 3 arcanos maiores para revelar as forças que vão reger 2026, mas só serão abertos quase no final. Por agora, o foco é outro. Vamos olhar para aquilo que realmente você precisa abandonar antes que o ano novo comece. Crenças limitantes, padrões que se repetem e, principalmente, o que habita no seu inconsciente. Aquilo que você esconde até de si mesmo. O que faz você atravessar anos vivendo as mesmas histórias. Iremos utilizar o tarô de Marsella Universal, de arcanos maiores, e o tarô dos corvos. Respire, silencie e permita que a mensagem chegue. Vou abrir a câmera aqui para a gente ver a nossa mesa. Vamos começar tirando os 3 arcanos maiores para Áries. Quais serão as tendências para Áries em 2026? Quais tendências serão para Áries em 2026, tarô? 3 cartas de arcanos maiores. Agora, o que você precisa abandonar, o que você precisa deixar para trás, o que você precisa deixar de lado para que isso aconteça. Pedindo a nossos guardiões, mentores e guias, aos nossos mestres ascensionados, ao nosso registro acástico e ao nosso eu superior. Quais as melhores cartas que irão dizer o que Áries precisa ser deixado para trás? De bastões, Sol, Rainha de espadas, Diabo, As de copas, Reis de espadas. Aris, sabe aquelas questões em que você inicia, aquelas questões assim que você se propõe a começar, né? E na verdade são questões assim que você começa a fazer como de forma assim, como se você pensasse que começando a fazer alguma questão já é um grande propósito para você. Mas na verdade a gente vê aqui uma certa questão assim que você se coloca em começar a fazer alguma coisa, mas logo você julga aquilo como errado ou julga como incerto, de forma assim a entender que aquilo que você começou a fazer não é tão bom para você. Logo você deixa isso para trás. Logo você deixa isso de lado e começa uma coisa, né? A gente tá vendo aqui um as de bastões, um sol e uma rainha de espadas. É como se fosse uma certa exigência da sua parte em querer sempre começar alguma coisa, começar, e logo você racionaliza demais e você interrompe isso de alguma certa forma, não sendo tão legal assim, tá? A gente viu uma primeira 7 de cartas aqui que está demonstrando assim começos, mas começos assim de sempre começar e nunca terminar. Então, justamente isso, Laris, pare de começar as coisas e não terminar. Quando você pretende começar alguma coisa, vá até o final, né? Sabe aquilo que você tem a certeza que é aquela certeza que você começa uma questão hoje e você tem aquela certeza tão grande assim que aquilo vai dar certo, mas logo você se depara com outra coisa e é como se perdesse o foco assim até um pouco rápido, né? Então a gente vê aqui que o ariano deva deixar exatamente essa questão de lado, de começar e às vezes não terminar aquilo porque julga como se fosse algo assim que não é tão importante para si mesmo, sabe? É uma questão assim que até você se vincula isso até de uma certa forma negativa. Autocobranças também eu vejo bastante aqui com Rainha de Espadas. É como se você se colocasse na posição em começar alguma coisa só pelo fato de começar,
sabe? Pelo fato, assim, de você querer aquele impulso de começar, sempre começar alguma coisa, assim, pelo impulso, sabe? E até por uma certa razão exacerbada, sabe? E você se vincula aquilo de uma certa forma, assim, que é muito forte também para você. Carta do Diabo, carta do As de Copas e 10 de Espadas faz você compreender que aquilo que você está começando não é exatamente aquilo que te move, mas é exatamente aquilo, assim, que tem a ver com o que você quer começar na real questão interna sua com esse As de Copas aqui, e logo você termina aquilo com uma certa dor, sabe? É como se você quisesse começar sempre uma questão, seja ela qual for, relacionamentos, novos trabalhos, novos projetos, e você se vincula aquilo de uma certa forma tão forte, carta do Diabo aqui, e forma que você não compreende o processo da criação, o processo de onde você quer chegar, e logo você termina antes de começar mesmo. 10 de Espadas aqui, já mostrando pra você, assim, que você termina essa questão com dor e você não dá continuidade naquilo, sabe, Ares? Então, assim, a gente tá vendo pra você deixar de lado, abandonar antes que comece 2026, essas questões de iniciar as coisas, né? E é muito a cara de Ares fazer isso, né? Começar, sempre querer começar e nunca terminar. É como se você estivesse começando algo e terminando antes que aquilo, assim, gere algum fruto, antes que aquilo gere algum propósito para você. E é como se você tivesse, assim, uma questão de... Como que eu vou te falar? É como se tivesse alguma questão interna sua que se comprometesse tanto com aquilo, mas só pelo iniciar, sabe? E você, de alguma certa forma, fica até um pouco preso nisso, sabe? Carta do Diabo aqui, com esses começos, me mostra muito uma questão que você começa pelo fato de querer começar mesmo, sabe? E As de Copas e As de Bastões, né? As de Copas aqui tá me demonstrando muito, assim, você quer começar tanto pela sua criatividade, quanto pelo seu emocional, pelo aquilo que te move, mas não vejo você concluindo essas questões que você começa. Então, assim, principalmente nessa questão de começar, é o que você precisa deixar de lado para com que você entre em 2026 muito bem colocado, Ares. Então, assim, pare de começar as coisas e não terminar, sabe? Começa assim, planejar a Rainha de Espadas aqui. Tente absorver essa energia da Rainha de Espadas, que ela é uma estrategista, né? Tudo que ela começa, ela vai terminar de uma certa forma, assim, muito estratégica, né? Então, assim, tende a começar os seus projetos aqui agora no ano de 2026 e dar andamento com uma certa estratégia para você concluir o que você busca. É como se fosse, assim, também uma certa vanglorização só por começar também. A carta do Sol aqui já me mostra isso. É como se você quisesse buscar aquele brilho, buscar aquela iluminação através de começar algo, assim, só por começar. A gente tá vendo um Ares aqui que é como se quisesse começar algo. Eu tô falando muito começar, porque veio esses dois As de Bastões e As de Copas, né? E foi a primeira carta que veio aqui na mesa, As de Bastões. O Tarô dos Corvos, ele mostra os arcanos de uma certa forma, assim, um pouco negativos, mas é aquela questão interna mesmo, sabe? E por isso que eu estou pautando bastante nessa questão de começar. Sol e Diabo aqui, como arcanos maiores, me demonstram muito, assim, uma certa vanglorização, uma certa... Você começa com um gás muito forte, vinculado naquilo, assim, que você quer começar, mas você internaliza muito aquilo e acaba que não terminando. Acaba que terminando, na verdade, antes de acabar o processo da criação daquilo, com esse 10 de espadas, né? E quando acaba esse processo, você termina de alguma certa forma dolorosamente, sabe? De alguma certa forma arrependido por ter atropelado os processos ali, sabe? Então presta muita atenção de deixar isso de lado em 2026. Começar os seus projetos e não concluí-los de alguma certa forma. É sempre começar um projeto, começar até vários, mais de um projeto de uma vez, e acabar terminando esse processo antes de concluir, antes de dar frutos, né? Parece que diz muito, assim, sobre a sua força de vontade, diz muito também sobre o que você quer no seu interno,
no que você diz assim de começar algo com um certo propósito, com o As de Copas aqui. Toma muito cuidado com isso, Ares. Assim, de você começar as coisas e ficar como se fosse assim desgastando demais, né? Esse desgaste de começar uma coisa e terminar, de começar uma coisa e terminar, acredito que te desgasta bastante. Então, assim, presta muita atenção nisso. Acredito que em 2025 você fez bastante isso, né? Você quis começar vários projetos e você se vinculou nesses projetos de uma certa forma até um pouco forma do diabo, né? Da forma que é um pouco um vínculo assim que não é tão bom para você. É como se você começasse as questões que você fez nesse ano de 2025 e você não terminasse por estar tão preso naquilo que você atropela os processos, atropela as questões em que você vai se propondo a fazer. Então, assim, comece, planeje antes de começar, né? A gente vê ali, por exemplo, um valete de ouros ou até mesmo cartas de ouros faltando aqui em forma de planejamento da sua parte. Então, assim, planeje bastante, faça todo um certo cronograma, né? Você planeja o que você está querendo começar nesse ano de 2026, nesse ano de 2026, você planeja, você vai construindo conforme tudo ali os processos e você vai concluir basicamente num 10 de ouros, né? Em vez de concluir num 10 de espadas. Ares. Entendeu, Ares? Essa é a principal questão que você precisa deixar para trás em 2025, né? Para começar um 2026 muito bem feito. Não começar as coisas e não terminar. Na verdade, começar as coisas e não terminar. E não fica com essa pretensão, com essa até um pouco de arrogância também. O Sol ele vem aqui como forma até um pouco assim, um pouco negativa, mostrando assim que é como se fosse uma como que eu vou usar a palavra certa para o Sol assim, de uma certa forma negativo? Ele vai falar assim de aquele orgulho um pouco exacerbado de começar algo assim só por eu começar, só por eu comecei. Então, assim, Ares, vamos ver as cartas que vai reger o seu ano de acordo com também essas energias que você tem que deixar para trás, né? Vamos revelar a primeira carta, o Mundo. Segunda carta, a Imperatriz. A terceira carta, a Morte. A carta do Mundo vai falar assim que no seu início de 2026 vai ser uma certa conclusão muito positiva do que você estava buscando, do que você estava fazendo nesse ano, né? Então já me indica assim, com que você começa o ano de alguma certa forma assim com gás, que você começa o ano já com uma certa proposta realizado, né? O mundo fala sobre realizações, ciclos que se terminam de uma certa forma boa, uma certa proteção também, uma certa questão assim que você percebe que o ano vai ser para você uma certa questão de realização mesmo. Eu até enxergo esses três arcanos, a carta do Mundo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A carta do Mundo no Tarot de Marsella Universal. Imperatriz. Vou explicar também a Imperatriz e a carta da Morte. A carta da Morte ela não fala sobre morte, tá? Ela fala sobre transformações, coisas que acabam, coisas que vão ser com uma certa finitude, né? Então, assim, as questões que vêm para você em 2026 vão ser de totalmente realizações, conclusões positivas, tá? Então entenda que as questões que você precisa deixar para trás já vão fazer você começar o ano assim de uma certa forma completa. A carta do Mundo. Você vai entender que os seus processos que você tentava iniciar e não acabava, quando você tem essa compreensão de ter um foco, de ter uma estratégia aqui nessas questões em que você começava e realmente não terminava, você começa o ano de 2026 assim completo, né? Você vai começar a fazer essas questões que você quer iniciar de uma certa forma estratégica, de uma certa forma ali bem concluente, né? Em 2026. Imperatriz já mostra com que você vai ter no seu ano de 2026 uma grande abundância, uma grande realização em todas as áreas da sua vida, né? Tanto ela na amorosa, tanto ela na financeira, tanto ela assim como pessoa mesmo, como construção pessoal. Imperatriz é uma carta ótima assim para projetos a longo prazo, projetos que dão frutos, projetos assim que dão essa abundância, essa completude para você no ano de 2026. Né?
A carta da Imperatriz, quando a gente entende a base numerológica dela, também ela forma um triângulo, por ser o número 3. É o número da criação, a forma geométrica da criação. Então, assim, usa bastante dessa energia que você já tem como iniciativa do As de Bastões, que tem muito grande dentro de você, para definir, para você colocar aquilo como meta e colocar aquilo como foco mesmo, sabe? E tende a super dar certo para você, tende a super a dar frutos, tende a super a dar, assim, certas abundâncias, realizações muito grandes, né? Vejo uma presença feminina muito próxima a você também no ano de 2025, no ano de 2026, né? Possa ser sua mãe, a pessoa que você está junto com você, caso você for, né, junto, se você estiver com uma mulher. Se você for mulher também, vejo também uma pessoa muito próxima a você, do sexo feminino, uma mãe, uma irmã, e você também sendo essa imperatriz. Caso você for homem também, caso você tenha, independente de gênero, né, a gente vê também a imperatriz como carta de personalidade, você muito engrandecido ou engrandecida, né? Vejo você também assim com uma beleza muito grande, assim. Vejo você assim atraindo olhares em 2026. Vejo você com essa completude material realizada. Vejo você como pessoa realizada, sabe? Muito interessante essa questão também da Imperatriz como carta de 2026 para você e a carta do mundo. Agora, já a carta da morte aqui tá falando assim, que tende a finalizar questões para você durante aí alguns processos de 2026, né? A morte, ela sempre vem falando que coisas assim que às vezes estão erradas, coisas que estão assim desajustadas, coisas que estão assim fora do lugar, tendem a ser ceifadas, né? Ceifadas eu digo assim, finalizadas, terminadas, acabadas, transformadas, né? Eu vejo também você fazendo esse movimento da morte, né? Você colhendo questões que você estava cultivando aqui através do mundo e da Imperatriz. A carta da morte, por ter a carta da morte no tarot de Marcelo, tem essa foice, né? Tem muito essa questão também da colheita, essa questão ali de você pegar o que você teve, o que você plantou em Imperatriz, né? Imperatriz, você colhe aquilo muito bem feito, sabe? A morte aqui eu vejo ela muito mais positiva vindo com o carta do mundo e a Imperatriz do que negativa de alguma certa forma, assim, como se fosse encerrando algum ciclo. Na verdade, não vejo como se fosse umas certas questões que finalizam tanto assim, mas questões de colheita mesmo, sabe? Essas questões assim que você o que você plantou ali com o mundo, o que você nutriu com a Imperatriz, que você plantou com o mundo e você colheu com a Imperatriz. Aliás, o que você plantou com o mundo, você nutriu com a Imperatriz e você colhe com a carta da morte. Olha que interessante, né? A carta da morte aqui também está me falando sobre questões, principalmente também com 10 de espadas aqui, né? São cartas bem análogas, são cartas assim que vão falar sobre finalizações. Eu vejo que você consegue finalizar essa questão que eu estava te falando no começo, que você precisa abandonar antes com que 2026 comece. Você consegue sim, esses projetos que você inicia, esses projetos, essas vontades, né? Essas questões que você sempre começa e você quase não consegue terminar no ano de 2025, você consegue encerrar esse período na sua vida. Encerrar, eu falo assim, encerrar esse período de começar as coisas, né? Provavelmente em 2026 você vai começar algo, né? Você vai se preparar para fazer questões e você vai dar continuidade nesses projetos que você se propôs a fazer em 2026. De certa forma, é um ano muito bem nutrido de alguma certa forma, né? Vai ser um ano assim de realizações muito grandes para você, realizações muito grandes para você com a carta do mundo, né? De abundância, de finalizações, né? E são finalizações positivas essas, com a carta da morte aqui. Então, assim, Áries, eu vejo você, assim, de uma certa forma, se realizando muito em 2025. De alguma certa... Então, assim, Áries, eu vejo você se realizando muito em 2026, tá ok? E finalizando muitas questões dessas que eu estava te falando no começo, né? Você vai ter o dom de finalizar aquilo que estava te incomodando, naquilo que estava, assim, fazendo você não finalizar, na verdade, né? A finalização que eu falo é aquilo que você que você sempre começa a fazer e não termina, Áries. Então vamos tirar uma carta do Oráculo da Floresta para você no ano de 2026, né?
Qual a carta de Oráculo da Floresta que vai vir para você como mensagem? Guerreiro da Selva. Aproveite sua força interior para superar obstáculos e dificuldades. Olha que interessante. Vou colocar aqui na câmera para você. Guerreiro da Floresta. Guerreiro da Floresta. Aproveite a sua força interior para superar obstáculos e dificuldades. Obstáculo esse que talvez seja essas questões que a gente estava falando assim sobre começar as coisas e não terminar nesse ano de 2025, mas você vai conseguir fazer isso sim em 2026, Ares. Ok? O que foi mostrado aqui não é uma sentença, é um chamado. O que foi revelado hoje continua agindo mesmo depois do vídeo termina. Porque aqui nada é por acaso. Eu já lhe convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e se você sente chamado para uma leitura pessoal comigo, os atendimentos acontecem pelo WhatsApp. O contato está na descrição. Até o próximo vídeo.